Estou aqui com a Lucilene, ela é de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e ela tem uma pergunta para o Oswaldo Luiz. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Qual a Eu sua queria fazer pergunta? essa pergunta para o Oswaldo, porque na minha casa eu sinto isto. Porque as notícias do CN, mesmo se tratando de tragédias, elas são tão bem colocadas que sempre nos traz esperança do melhor. Isto é, a presença do jornalista cristão. Obrigado, querida. Oswaldo, por Obrigado. favor. A gente fica muito feliz de ter essa constatação, né? Porque é um desafio nosso de não deixar de dar uma informação que é importante e, ao mesmo tempo, não ferir, né, essa questão das pessoas. Eu acho que isso acontece muito porque a gente tem uma preocupação de não carregar demais nas informações, de não fazer um jornalismo sensacionalista, ou seja, tem muito jornalismo que é feito que se dá uma notícia para criar uma sensação nas pessoas, eles carregam na tinta por conta disso. A gente não precisa entrar em detalhes, se a pessoa veio a falecer, a gente não precisa dizer como, com detalhes, né? Porque às vezes é muito duro isso tudo. Sim. Então eu acho que selecionar bem as imagens e as notícias internacionais, que normalmente são as mais pesadas, a gente tem a Delita, que é a nossa apresentadora do telejornal, é também editora internacional, e ela tem feito realmente um bom trabalho nesse sentido, para que a gente não deixe de dar as notícias importantes. Eu queria aproveitar a pergunta da nossa ouvinte para rapidamente dizer uma historinha aqui, que aconteceu com a minha esposa. Conte. Com a minha esposa não, desculpa, com a minha mãe, Ricardo. A minha mãe, quando ela se converteu, né, e começou a frequentar grupo de oração, ela colocou a televisão de casa à venda. Porque ela falou assim, a televisão só faz coisa errada, só leva coisa ruim para casa. E já estava à venda, mas ninguém comprou, e ela desligou a televisão, já tirou da antena para não funcionar, porque não queria que a gente visse coisa errada em casa. E aí, uma certa vez, ela foi para um encontro em Queluz, e a gente já no ônibus foi rezando e cantando, e dizia, o motorista vai ser abençoado, aquela música antiga da Renovação que você lembra, Ricardo? E aí, uma certa hora, uma pessoa levantou e falou assim, as Malvinas vão ser abençoadas. E a minha mãe ficou encucada com aquela Malvinas. Ela ficou pensando, mas que Malvinas é essa? Que dona Malvina é essa? Que é nome de mulher, né? E aí ela procurou a pessoa que fez aquele pedido de oração. E aí ela falou, não, você não... Ô mãe, ô Cida, você não está sabendo da guerra que está acontecendo aqui do nosso lado, na Argentina, nas Ilhas Malvinas? Porque minha mãe não estava assistindo mais televisão, ela estava por fora das notícias, né? Então, é importante que a gente dê as informações, até para a gente rezar pelaquela circunstância. A gente não pode se omitir da realidade, mas também não vamos, né, exagerar nos traços macabros, muitas vezes, que uma notícia tem. E tem uma outra coisa que eu queria dizer. Obrigado, Oswaldo. Tem a dona Belinha, que mora lá no nosso residencial, ela tem problema do coração. E o médico proibiu ela de assistir telejornalismo porque aquilo fazia mal para ela. Mas ela falou assim, mas eu só assisto a Canção Nova. O médico assistiu e falou, esse jornal você pode assistir. Ei, beleza. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Faz até bem pro coração. Faz bem pro coração, tá vendo? E isso é realidade. Né? E ela é nossa sócia fiel, faz o algo a mais, porque ela fala assim, as pessoas têm que aprender a assistir aquilo que faz bem. E ela junta as moedinhas, faz eu trazer no final do mês. E tudo ela pede da Canção Nova para distribuir, porque ela sabe o valor que tem uma informação dada a favor da esperança e da vida. Obrigado, Adriana. Rafael, você está com uma pergunta aí, não é de uma telespectadora Exatamente. nossa? Por falar em sócia, né? A Maria Andrade, lá de Pindamonhangaba, mandou aqui uma perguntinha pra gente. O jornalista deveria cobrar das autoridades melhores condições de vida para o povo? O que vocês acham desse tipo de jornalismo? Para quem é essa pergunta? Quem vai responder? Bom, Vocês aqui escolhem. Agora é sua vez. Bom, pode ser. Eu começo qualquer coisa, o Oswaldo, a Adriana, né, pode completar. Bom, o jornalista, ele deve, eu acho que é uma função do jornalismo também, cobrar das autoridades melhores condições de vida diante do leque que o jornalismo apresenta, diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Porque alertar as pessoas em casa da real realidade ali que o país está vivendo, ou seja, no campo da saúde, economia, a própria política,
também é missão do jornalismo, né? Então eu acho que, né, que o jornalista deveria cobrar, acho que é a função do jornalismo cobrar, alertar, né? A forma como isso é feito, que é o diferencial, é aquilo que a gente está tratando aqui do nosso jornalismo em si, né? Então, esse cobrar pode ser feito de diversas formas, né? Como aquilo que o Oswaldo está falando também, imagens fortes, né? Seja também de uma forma, de um posicionamento correto, mas também de uma forma educada, sem deixar de agredir a pessoa que está em casa e também levando a informação, né? Então, e também sim, um jornalismo construtivo, que Exato. mostra soluções que foram aplicadas em regiões, locais ou outros países. Sim. Né? Hoje tem efeito, tanta né? coisa boa que se faz em favor, trazendo soluções para problemas graves, problemas difíceis, e às vezes são soluções simples, soluções boas, viáveis, que podem ser noticiadas. É um jornalismo que constrói Um opções. jornalismo exemplo. Exato. Eu acho que é Maria Andrade? Maria Andrade, Eu acho que isso. não só o jornalismo deve fazer isso, como tem feito. Sim. As grandes mudanças que o país tem conquistado têm sido muitas vezes oriundas de matérias que saem de um jornal. Né? Veja aí, por exemplo, o Mensalão. Saiu do quê? De uma entrevista dada a um jornal. Então, As eu acho que manifestações que houveram também. as manifestações. Eu acho que o jornalismo tem cumprido esse papel de forma digna. Obrigado, Oswaldo. Próxima pergunta, Leila, para quem é? Para a Adriana. Adriana, o Elton Martins, ele pergunta: como ocorre a interação entre o Departamento de Jornalismo e a Faculdade Canção Nova? Há a intenção de trazer para a tela da TV, de alguma forma, o espírito criativo e inovador dos estudantes? E aí, eu vou colocar também a Thalita já junto aí. A Canção Nova busca absorver os estudantes de jornalismo, né, da Faculdade Canção Nova? Então, vou começar pela da Thalita. Sim, a Faculdade de Canção Nova, quando chega no período de estágio, ela oferece estágio. A Fundação João Paulo II, a Canção Nova, oferece estágio, preferencialmente para os alunos da faculdade. Já tem vários estagiando em vários setores aqui da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, do jornalismo da Canção Nova, né, e da produção da televisão. Porque uma das coisas que a faculdade tem como prioritária é aproximar o aluno, o estudante, dessa realidade profissional. Uma outra coisa, nós estamos planejando, né, nós temos lá as disciplinas de projeto, que fazem com que os alunos já façam um projeto concreto. É diferente, é interdisciplinar, é muito legal. Quando os alunos passarem desta fase, eles vão estar preparados para criar os seus programas, as coisas diferentes, e a faculdade tem o projeto de um programa piloto para a TV Canção Nova, tanto do curso de jornalismo como de rádio e TV. Futuramente, os dois cursos de comunicação vão trabalhar em cima de programas para a TV Canção Nova. Já temos uns programetes para a rádio, que eles ainda estão em stand-by, estão sendo ainda feitos pelos alunos, mas foi muito legal. A experiência do rádio já aconteceu, porque as primeiras disciplinas dos primeiros anos são voltadas mais para o rádio. Então, eles já vieram em acampamentos, fizeram entrevistas, cada uma dentro de uma linha, e editaram os programas. São programas testemunhais, né, de pessoas que vêm aos acampamentos da Canção Nova. Então, essa é a primeira experiência que ainda vai para o ar na rádio. E o segundo momento será os programas que os alunos dos cursos de comunicação farão. Isso é futuro, está ali, faz parte do processo. Os alunos agora completaram o segundo ano do curso, agora estão entrando mais nas disciplinas de televisão. Então, isso é para o futuro, irá surgir, então, programetes para a TV Canção Nova, com certeza. O bonito da Canção Nova, o diferencial da Canção Nova é essa aproximação do meio acadêmico com o meio profissional. Então, o aluno, ele já começa a respirar esse ambiente profissional. E o legal é assim, que aonde ele está tem um tutor, que vai colaborar para que ele participe daquele momento e que ele saia daquele convívio com experiências concretas daquilo que ele aprende na faculdade, aplicadas no dia a dia. E qualquer dúvida que você tiver sobre a Faculdade Canção Nova, converse agora com a Adriana Pereira no facebook.com/. E vem estudar com a gente. Adriana Pereira, e vem estudar com a gente, como ela está dizendo. Pois não, Rafael? Não, é exatamente isso que a Adriana está falando. Eu ia ressaltar que houve uma preocupação muito grande com a prática, porque a gente que passou, né, por faculdade sabe que você estudou, mas a prática é algo assim que você não é um estalo, né?
você não consegue realizar de uma forma rápida. Então, a nossa faculdade tem esse diferencial da prática alicerçada ao estudo. E quando Obrigado, a gente Rafael. estudou... Só um minuto. Eu vou te segurar um pouquinho, porque nós estamos com muitas perguntas ainda. Estamos quase na metade desse nosso último bloco. Próxima pergunta, Leila, Olha, por Ricardo, favor. eu estou rindo aqui porque se eu pudesse mostrar, a Paula postou uma foto dela e do Oswaldo no Facebook na época do Canção Nova. É mesmo? Qual o endereço? Foi no Instagram, né? .com /p. Aí tem um nomezinho, não tem como dizer, né? Mas é no Paula Canção Nova no Instagram da Paula. Ela Ok. se ri, eu bato, mas a foto é maravilhosa. Está no Instagram da Paula, Tá. Paula Estou Guimarães. tentando mostrar aí, ó, Leila. Joga lá, joga lá. Dá para mostrar? Dá pra mostrar, sim. Dá para mostrar, sim. Olha lá. Eu lembro desse cenário perfeitamente. É a Paula ali? É a Paula. Eu lembro desse jornal também, eu apresentei. Foi É o nesse jornal que informativo eu precisei Canção Nova. tirar uma barata que pousou na cabeça da Paula. E aí eu pensei que ela estava com um broche na cabeça. Aí eu fiquei em pé. E eu fiquei em pé para bater e tirar a barata que pousou na cabeça da Paula. Só que quando eu fiz assim, a gente estava no ar. Aí eu... Boa noite. E foi esse o cenário que a gente estreou com Sentado em Caixas. Obrigado, Ricardo. Paula. Paula sempre está acompanhando o nosso programa. Obrigado, querido, por tão rica contribuição. Ô, Oswaldo, a Ana Flávia, ela pergunta o seguinte. Desculpa, a Socorro Lima. Ela pergunta o seguinte. Alguém que só acompanha o CN Notícia pode informar que está bem informado, pode afirmar que está bem informado em relação às notícias do Brasil e do mundo? Legal, boa pergunta. É um jornalismo diferente, um jornalismo dentro de uma emissora católica. Posso assistir seguro de que não vou ficar fora da realidade, vendo as coisas só do jeito que, digamos assim, o Jornal da Canção Nova vê? O principal ele vai ficar sabendo. Evidentemente que nós temos o limite de tempo. Nós temos 30 minutos de jornal. Mas, Oswaldo, Não tem se que levar em consegue... conta também que hoje o jornalismo na Canção Nova, na televisão, e possui outros espaços, não é? Existe. Ganhou um espaço muito bacana no programa Manhã Viva, não é? E ganhou alguns espaços de, Tem de chamada durante os boletins durante o dia. Não é? Vale a Tem um pena repórter salientar. Canção Nova aos domingos, né? Mas assim, a gente procura dar aquilo que é fundamental, aquilo que é o mais importante, que a gente julga que é o mais importante. Evidentemente que sempre vai faltar alguma coisa ali que a pessoa, poxa, não falaram aquilo. Mas é porque o que é importante para você em casa talvez não seja importante para mim e vice-versa, né? Em 30 minutos de jornal você não consegue dar tudo. Perfeito, obrigado. Aí, Paula Guimarães, você está escutando, não é? Acho que o pessoal está precisando de mais tempo para o jornal, viu? Não sei não. Vem aí um jornal regional, viu? Muito em breve. Olha que coisa boa. Que bom que eu puxei aqui para uma brincadeira, é claro, mas dá essa boa notícia para mim. Em 6 praças, né? Curitiba, Florianópolis, Brasília, Aracaju, que mais está faltando? Belo Horizonte, já falei? Não, Belo Horizonte. E Vale do Paraíba, Cachoeira Paulista. Ok, muito obrigado Chegou pela pergunta boa notícia. aqui. Chegou pergunta? Relevante ao ponto da Leila não Exato. fazer dela? Então Pode vai ser. lá, olha a cara da Leila pra Rafael, você tem que perguntar, você responder. É o Rafael Diego responde. Gavazzi, que estudou conosco na FATEC, jornalismo. Ele disse que agora ele está morando em Resende, Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço a todos, principalmente ao Rafael e a mim, que fomos colegas. Ele é jornalista, atua na TV Rio Sul, afiliada da Rede Globo, lá no Rio de Janeiro. Ele disse, sei bem os desafios dessa profissão. Queria perguntar aos dois como zelar pelos valores cristãos na faculdade de jornalismo, onde as discussões e debates são frequentes sobre vários assuntos relevantes na sociedade. Grande abraço a todos vocês, parabéns pelo programa. Qual é a resposta aqui? Você mesmo responde? Rafa? Rafael? Pode começar. Eu posso interromper? Pode, eu tô E aí eu já completamente- acrescento da Ana Tomaram conta Flávia. do programa, que coisa boa. Da Ana Flávia, que tem a ver com a pergunta da Adriana. A Ana Flávia ela pergunta também, como um jornalista cristão, através do seu trabalho, pode contribuir na construção do novo, que eu também ia fazer para o Rafa. Então já dá para fazer as duas aí. Ok, Rafael. Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? Bom, essa forma de contribuição, ela vem ligada daquilo que a gente estava conversando aqui. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, o jornalismo, e aqui na Canção Nova principalmente, eu me sinto muito realizado em exercer essa forma de evangelização, porque você tem um espaço ali de poder realmente abordar aquilo que, as maravilhas da nossa igreja,
Maravilhas essas que precisam ser difundidas, né, para tantas pessoas. É um desafio grande, né, para a gente, porque, como a gente está conversando aqui, existe, né, uma correnteza, né, da qual muitas realidades não são abordadas, mas essa alegria, essa satisfação realmente de transmitir, né, uma mensagem de esperança e de defesa, né, da vida, da esperança. Isso para mim me satisfaz bastante. Obrigado, querido. Quase nós estamos numa reta final e eu preciso perguntar ao Oswaldo aquilo que eu perguntei agora há pouco, eu já saí aqui eu perguntar, não é? Sobre a originalidade do nosso jornal, não é? O que você, como editor-chefe, né, aponta que é uma característica do jornal. Eu até improvisei a pergunta, né? O que o jornal na Canção Nova tem e que você não vai encontrar em outros jornais? Desculpa eu a acho pergunta, eu acho que tem a maior cobertura religiosa do mundo. Não sei se tem uma emissora que tenha uma cobertura tão ampla religiosa como o jornal Canção Nova tem, com reportagem de Roma, Terra Santa e aqui no país também. Então, isso é uma questão que eu acho que talvez você, Ricardo, rodou mais do que eu, viajou mais do que eu, se você possa me desmentir aqui. Mas eu tenho a impressão que dificilmente a gente vai ter, talvez alguém que dê igual, mas talvez mais do que a gente dá de informação relevante, né, sobre o que está acontecendo, especialmente no aspecto religioso. Eu acho que isso dificilmente outra emissora consegue fazer da forma como a gente faz. Obrigado, Oswaldo. Próxima pergunta, para quem é, Leilinha? Vou fazer para o Oswaldo. É a Flávia, Oswaldo. Ela diz o seguinte: é recorrente no cenário político brasileiro casos de improbidade divulgados pelos meios de comunicação. Não há vezes em que a voz da opinião pública, entenda-se, desejo da população, está confundido-se com o veículo, imprensa? Vamos tomar por exemplo o que aconteceu recentemente no país, onde as pessoas foram às ruas. Não há manipulação que faça aquilo. Várias vezes a gente gostaria que isso acontecesse e não aconteceu. As pessoas não foram às ruas, com coisas muito mais graves até. E aí, de repente, uma manifestação que era por passe livre, em ônibus, que não é algo, assim, vamos dizer, a mais grave do nosso país, leva a uma mobilização que levou tanta gente às ruas, não é? Então, E até contradizendo a opinião que as emissoras falavam de vandalismo, de isso, de aquilo, e eles contrariaram, e que foi mais para a rua ainda. Exatamente. Né, em paz. Claro que haviam aqueles que estavam por vandalismo, mas a reação do povo, no início, foi até contrária à opinião das emissoras de televisão no início. Surpreendeu todo mundo. Sim. Ninguém esperava essa situação. Eu mesmo, particularmente, não esperava, e tinha críticas à nossa população, especialmente aos mais jovens. Pô, nossos jovens de hoje não são como os da década de 60, dos caras pintadas, precisavam ir para a rua e achavam, puxa vida, parece que não se faz mais jovens como antigamente. E, de repente, eles vieram Oswaldo, sem nenhuma... Nas quintas-feiras eu estava lá na Estação Consolação Paulista e eu pude ver jovens com caras pintadas nas portas das estações, com cartazes escritos, blusas escritas à mão, assim, de forma simples, em silêncio, na paz, dizendo que estava contra aquilo tudo, aquela corrupção, os ideais, cada um com um ideal diferente. Foram vários gritos. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui cara pintada na época do Collor. E aí eu vi aquilo de novo no olhar daquele jovem. Eu fui entrando na Estação Sumaré, duas jovens, carinha pintada e o cartaz na mão, em silêncio, paradas ali, sorriram para mim e mostraram o cartaz. Sem falar um ar. E na Estação Consolação, aquele mundo de gente indo para a Avenida Paulista, eu estava indo embora, né, voltando do mestrado, e aquele mundo de gente, aquilo me encheu de emoção, porque eu vi de novo um Brasil gritando, nós queremos um Brasil novo. E por trás da pergunta da Flávia está uma questão ali de que talvez o meio de comunicação, que as pessoas que assistem o meio de comunicação não têm como reagir, são massa manipuladas. Isso não é verdade.
Nenhum meio de comunicação tem um poder 100% de manipular ninguém. A gente tem uma resistência quando a gente assiste algo. A gente sabe que ali muitas vezes é ficção e que até que as pessoas estão querendo nos influenciar. E nós temos como responder negativamente a isso. Obrigado. Próxima pergunta? Dá tempo, não é? Que bom. A Patrícia, Adriana, ela pergunta como ser cristão numa empresa secular, se referindo ao jornalismo. Sim, não é fácil, né? Porque quando você entra numa empresa, tem que vestir a camisa dela. Porém, você pode seguir o código de ética da sua formação. E aquilo que você vai contribuir com aquela empresa vai ser a contribuição que você tem de melhor. Então, você vai trazer aquilo que você tem de melhor, passando por esse filtro de Deus que tem dentro de você, esse filtro cristão que você traz dentro de você. E vai oferecer isso. Recentemente, nós recebemos aqui uma diretora de jornalismo da Rede Globo, que é cristã, católica, sócia da Canção Nova, e ela fala que ela trabalha lá, mas ela busca dar o melhor dela lá, na montagem disso. Então, tem muito jornalista cristão. Então, você é o filtro, você vai passar aquilo que é bom, você vai buscar, vai dar o seu melhor. Isso é importante. E respondendo ao essencial que se tenha jornalista cristão em outros meios de comunicação. Não só a Canção Nova ou as outras emissoras católicas. É fundamental. Seja bom jornalista e você vai estar cumprindo o seu papel de cristão. E o Diego pergunta como é que fazer isso, né, dentro da faculdade. A Canção Nova tem disciplinas ligadas à igreja, tipo mídias e igreja, que ajuda o aluno, pensamento social da igreja, ajuda o aluno a refletir através da ótica cristã os valores, as situações, o mundo que está à sua volta, não é? Então, a Canção Nova, dentro da faculdade, ela traz uma gama de disciplinas que favorece o aluno a ter esse conceito cristão, católico, essa moral cristã no seu trabalho. Falar em boa notícia, quero mandar um abração para Taubaté, Paróquia São Sebastião. Nesta quinta-feira, na paróquia do Padre Rodrigo Natal. Nesta quinta-feira, Eliana e eu estaremos aí em Taubaté, na Santa Missa, na paróquia São Sebastião. Em Taubaté, fica na Avenida Nelson Meireles, 370, no bairro Ipanema. Vamos nos encontrar com você aí em Taubaté, ok? Esperamos encontrar você nesta quinta-feira. Dá tempo de mais uma pergunta ou para duas. O Oswaldo. O Anderson pergunta, no jornalismo da TV Canção Nova, só trabalha quem é missionário da comunidade? Não. Eu, por exemplo, não sou da comunidade Canção Nova, não sou missionário, apesar de estar aqui há 23 anos, né? E como eu, tem outros jornalistas que são somente funcionários, né? Mas como se falou aqui que tem que vestir a camisa da empresa, eu acho que um bom funcionário, ele não tem nenhuma diferença do missionário em empenho. Você usou uma palavra aí, vocês estão somente funcionários. Não. Né? E já faz muito tempo que não são somente funcionários, né? São colaboradores. A gente usa essa expressão melhor. Não, e a gente tem tido cada vez experiência simplesmente espetacular, né? Com os nossos colaboradores. É verdade. Gente que está na casa como você há tanto tempo. Agora há pouco, celebrando 33 anos do Clube da Evangelização, do nosso antigo Clube do Ouvinte, eu fui convidado para falar para eles. Né? E impressionante o modo, a forma como tão rapidamente, né, nossos colaboradores, eles integram a nossa equipe, não é? E participam conosco como missionários, principalmente aqueles que são católicos, que são batizados, vivendo a sua catolicidade naquilo que, por primeiro, não é o mais importante. Quando batizados, recebemos essa missão, não é, de dar essa notícia, de mostrar Deus para esse mundo. O Oswaldo só não assumiu os votos que nós assumimos, né? Fora isso, ele realiza tudo aquilo que cada um de nós, né, precisa realizar. Além da satisfação que eu tenho, que agora é a minha vez de falar, da satisfação que eu tenho de ter recebido o Oswaldo aqui na Canção Nova, na Rádio Canção Nova. Não lembro o ano agora, mas fui eu que recebi o Oswaldo, dirigia a Rádio Canção Nova e fez uma eu pergunta. Também, você também me recebeu, foi lá que eu cheguei. E fez uma pergunta que me deu um calafrio na hora, porque eu estava recém-formado. A sua entrevista e ele fez assim no Nova. lead. Qual que é o mais importante em rádio? O lead é aquelas perguntas que o jornalista faz. Como, quando, onde, por quê? O que é o mais importante no rádio do lead? E eu falei, meu Deus, eu não estudei isso. Pensei comigo, né?
Pronto, perdi o emprego. Perdi o emprego. E aí, Pô, graças a Deus, nada. respondi certo. Eu acho que é o quando, porque o rádio é sempre muito rápido, né? E acertei e tô aqui há 23 anos. É isso mesmo. Ai, que bom se lembrar disso. Gosto muito quando a gente lembra disso. Por favor, Leila. Vou fazer para o Oswaldo de novo. Tem gente perguntando, agir, né, pelo Twitter. O jornalismo Canção Nova está aceitando currículos? Ah, que pergunta boa. Estou até admirado que não... Acabou o tempo? Acabou o tempo. Então vai lá, Recebe diz. sim, Recebe sim. sim. Manda Qual o lá. endereço? Tem um e-mail específico de currículos na Canção Nova, é currículo@cancional.com. No Currículo, arroba... Currículo. A currículo. No português já, né? Ok, obrigado. Currículo@cancional.com, e você, no assunto do e-mail, você coloca o cargo pretendido. E, no caso, você põe jornalismo. Jornalista. Ok, sei que o pessoal vai trabalhar pra caramba amanhã, o pessoal desse setor. Oswaldo, muito obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rafael. Obrigado, Leila. Obrigado a vocês aqui presentes. Obrigado a toda a nossa equipe. Um grande abraço. E obrigado porque eu sei que, através do programa de hoje, você compreendeu ainda mais a missão evangelizadora da Canção Nova, da TV Canção Nova, de todo o nosso sistema Canção Nova de comunicação. Até o nosso próximo Trocando Ideias.